Glória a Deus. Vamos à parte mais importante de um culto, né? Tudo é importante, tudo é muito importante. Cada momento, o início, a oração, né? A palavra inicial, os louvores, os abraços, tudo isso é parte de um culto ao Senhor. Mas a melhor parte, a parte mais importante, é a palavra de Deus, porque é ela que nos dá fé, que aumenta a nossa fé e que nos mantém firmes no caminho da verdade. É assim que o Espírito Santo trabalha. Amém? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus 7. Aleluia. O título da mensagem, para postar aí depois no YouTube também: Eu não sou juiz. Amém? Eu não sou juiz. O tema da mensagem: Deus está trabalhando em nós, nos preparando para herdar os céus e a nova terra. Amém? Portanto, abra o seu coração. Você é o canteiro de obras do Espírito Santo. Você é o canteiro de obras do Espírito Santo. Ele está trabalhando nesse canteiro de obras, operando. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 7. Nós vamos ver do verso 1 em diante. Glórias a Deus. 7, verso 1 em diante, alguns versículos para frente. Jesus está na parte final do Sermão do Monte. Então esse texto aqui faz parte do Sermão do Monte, onde ele começou com as bem-aventuranças, ok? Ele disse assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, não lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Podem tomar o assento. Eu não sou de ficar fazendo a igreja repetir palavras, né? Mas hoje eu gostaria que você repetisse isso, e você está dizendo isso para você, tá? Para você. Por quê? Porque a gente percebe aqui que Jesus, ele está disciplinando a igreja. Ele está disciplinando a igreja, o povo, aqueles que viriam, né, ser a igreja dele, porque ela ainda não está fundada aqui, ele ainda está no início, no trabalhar do ministério dele, para atrair esse povo para seu reino, e ele está fazendo isso aqui, tá? Então, ele está trazendo uma palavra de disciplina,
para a igreja. Ele está ensinando a igreja como ela deve viver, como ela deve se comportar, como ela deve ver as coisas, ok? Como ela deve responder. E Jesus está ensinando. Aleluia. Então diga assim: Deus me ama. Diga para você, né? Agora é aquela conversa intrapessoal, sabe? Intrapessoal. Você não fala sozinho de vez em quando? Quem aqui nunca falou sozinho? A gente fala sozinho de vez em quando, mas sozinho, né, não é loucura, não é um estágio de loucura. Nós falamos conosco, falamos com nós mesmos. Veja o salmista no Salmo 103: ó minha alma, bendiga o Senhor. Minha alma, tudo que há em você, bendiga o nome do Senhor. Percebe? É uma conversa intrapessoal. Ele está falando com a sua própria alma, com o seu próprio eu. Então diga aí agora para você: Deus me ama. Diga para você: Jesus me ama. Fala para sua alma: Jesus me ama. O Espírito Santo me ama. Amém? O Espírito Santo ama você. Tanto que Ele selou a mim e a você com o selo para o dia da redenção. Estamos selados por Jesus, pelo seu Espírito. Eu estou pregando para salvos. Estou pregando para pessoas salvas. Salvação a qual Cristo comprou ela na cruz para dar para você e para mim. Salvação a qual homem nenhum tem o poder de tirar de você. Salvação a qual nem demônios, nem anjos podem arrancar de você. Você está salvo, selado pelo Espírito Santo. Amém? Ninguém aqui perde a salvação. Se crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu entendimento, se confessou Jesus de toda a sua alma, e se tem buscado viver para Ele, entenda, você é salvo. Você está salvo. Estar é algo contínuo. Amém? Você está salvo, salva. Aleluia. Glória a Deus. E então, Jesus traz palavras de ensinamento para aqueles que já estão salvos. Para os salvos. É para todo mundo. A palavra de Deus é para todos aqueles que têm ouvidos, mas ela vai no profundo na vida dos que já são salvos. Amém? E ele começa dizendo que a igreja, que o cristão, que o filho de Deus, ele não deve julgar. Mas entenda julgar, né? Aqui é o âmbito espiritual. É um âmbito espiritual. Porque nós precisamos fazer uso dos julgamentos muitas vezes na terra, nas nossas vidas. Precisamos julgar o que é de Deus, o que não é de Deus, né? A palavra nos ensina a julgarmos as profecias para saber se elas vêm de Deus ou não vêm de Deus. Tá certo? Ou seja, Paulo ensina que a igreja, o povo de Deus, eles não podem levar seus próprios irmãos à justiça terrena, colocar diante dos tribunais à frente de descrentes, mas que isso deveria ser feito dentro da própria igreja. Ou seja, os líderes, o conselho da igreja, aqueles que estão à frente de todo o ministério, devem ser os juízes e julgar essas causas entre os irmãos. Ou seja, é necessário isso. Mas aqui, quando Jesus está dizendo não julguem, Ele está dizendo, olhe para você, perceba que é justamente isso que Ele está dizendo, quando Ele diz, por que você repara o cisco no olho do teu irmão, quando você tem uma viga no seu? Ou seja, você não pode julgar, porque você também peca, é o que Jesus está dizendo, no âmbito espiritual. Você não pode sair por aí julgando seus irmãos em Cristo, aplicando julgamentos a seus irmãos em Cristo, porque você também está no mesmo nível. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então Jesus diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Ou seja,
da mesma medida ele coloca aqui, né? Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês vão ser julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês, porque todos têm pecados, todos têm pecados, todos, mas eu já fui perdoado por Cristo. Claro, nós somos perdoados por Cristo, mas ainda pecamos, e se ainda pecamos, não temos o direito de julgar alguém, no âmbito espiritual. Esse é salvo, aquele não é salvo, esse não merece, aquele merece, né? Porque esse ali olha só o pecado dele, olha o pecado daquela. O Senhor Jesus não nos deu esse direito de julgarmos as pessoas assim, porque estamos no mesmo nível que elas, estamos na mesma dimensão, entendemos? Por isso Jesus está dizendo para não julgar. E aí ele no verso 3, então ele diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Jesus, ele não está sendo, ele não está aqui maltratando o seu povo, ele está ensinando o seu povo. Ele não está batendo nas pessoas, ele está ensinando, ele está trazendo disciplina. A disciplina é para correção, é para ajustamento, entendeu? Ele usa a palavra hipócrita, mas a palavra hipócrita quer dizer: olha, você é um ator, você não seja um ator, você está atuando. Ou seja, quando eu estou julgando as pessoas, quando eu estou julgando as pessoas, eu estou me sentindo melhor do que as pessoas. Quando eu começo a julgar outras pessoas, eu estou me sentindo, estou dizendo que eu sou melhor do que essas pessoas, como se eu não pecasse. Olha, pode ser que eu tenha visto o pecado dessa pessoa e não cometa o mesmo pecado que ela, mas certamente eu cometo outros pecados, e pecado é pecado, não é? Pecado é pecado. Então quem sou eu para julgar os pecados alheios de meus irmãos? Quem sou eu? Agora, não vamos confundir a coisa, existe uma liderança, isso vem, essa mensagem vem, ela está ligada às aulas que nós estamos tendo na escola bíblica pela manhã aos domingos. Nós estamos trabalhando a carta de Coríntios, estamos na primeira carta. Quando terminar essa revista, nós vamos para uma segunda revista, tratando o final da 1 Coríntios e depois 2 Coríntios. Estamos trabalhando nessas revistas, aprendendo de Deus. Nós estamos analisando os erros que a igreja de Corinto cometia, e a paciência de Deus com aquela igreja. Pela manhã, por exemplo, nós lemos o texto e vimos que Paulo, ele chama os irmãos de Corinto irmãos, ele chama eles de irmãos. Ele diz assim na carta: vocês ainda são carnais. Irmãos, vocês ainda são carnais. Ele está dizendo: vocês são salvos, porque ele está chamando de irmãos. Se ele está chamando de irmãos, é porque ele considera toda a igreja de Corinto um povo salvo, mas eles estavam sendo carnais. Pelo tempo que eles já estavam caminhando na fé, eles já deveriam estar mais maduros na fé, deveriam estar num nível mais avançado de fé, na sua espiritualidade, mas eles continuavam carnais, tinham inveja, tinham ciúme, criavam partidos, eram partidários. Tanto que Paulo usa a expressão: uns de vocês estão dizendo eu sou de Paulo, outros estão dizendo eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas, Pedro, e outros ainda dizem eu sou de Cristo. E aí então Paulo coloca: não são todos vocês filhos do mesmo Deus? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Não são servos do Senhor que estão trabalhando a seu favor? Ele diz: olha, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus.
portanto, nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, mas sim Deus, ao qual dá o crescimento. Então Paulo estava trabalhando lá, a primeira carta aos Coríntios, ele trabalha quase toda essa carta, disciplinando aquela igreja, uma igreja salva, um povo salvo, mas que ainda era muito imaturo na fé, muito imaturo, e é justamente o que Jesus está fazendo nesse texto aqui, disciplinando, trazendo ensinamento, para que a igreja viva de uma maneira aprovada por Deus, para que ela não se deixe levar pela carnalidade, porque infelizmente a igreja nos dias de hoje, ela também é carnal. Nós ainda somos carnais, nós ainda muitas vezes agimos de forma carnal uns com os outros, e não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós sejamos espirituais. Quem é espiritual está num nível mais elevado. Quem é carnal ainda não saiu do nível mundano, ele ainda é influenciado pelo mundanismo. Pessoa carnal ainda está sendo influenciada pelo mundanismo, ou seja, a maneira como o mundo vive, a maneira como o mundo interpreta as coisas, como reage às situações. A igreja carnal, o povo carnal ainda está, no nível mundano, mas aquele que já alcançou o nível espiritual, ele já, ultrapassou, ele já venceu a carne, e é isso que Deus espera de nós, que nós também vençamos. Ele está trabalhando em nós, lembra? Ele está trabalhando, é um canteiro aqui de obras, o Espírito Santo está agora trabalhando. Ele não se cansa, a gente muitas vezes se cansa, a gente às vezes tenta tanto uma coisa, cansei, não tento mais, não vou conseguir, não. Nós somos assim, mas o Espírito Santo não se cansa. Por quê? Porque você foi salvo por Jesus, e o salvo tem toda a atenção do Espírito Santo. Ele está trabalhando o tempo todo, porque é salvo este indivíduo, esta pessoa é salva. Então o Espírito Santo vai continuar trabalhando, e a palavra vem justamente para nos disciplinar. Ele diz lá então: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus quer dizer aqui? Olha, você está agindo errado, você está corrigindo o outro, mas você também está no erro. Você não está talvez cometendo o mesmo erro, mas está cometendo outro erro, e o erro que estamos falando aqui é o pecado. Então conserta primeiro a sua vida, põe a sua vida totalmente no altar de Deus, para que então possa ajudar o outro a sair do erro. Compreendeu? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Ou seja, percebe, o que Cristo está querendo dizer aqui, nessa parte? O crente que vive de maneira carnal, não importa o lugar, não importa o horário, ele vai envergonhar o reino de Deus. Ele vai envergonhar o reino de Deus, não importa onde ele esteja. Muitas vezes ele está no trabalho, e ele está conversando com outro, talvez não crente, e ele está falando mal de um irmão da igreja, para esse não crente. Ele fez um julgamento, e está acusando essa pessoa para outra pessoa não crente, ou então ele está com outro crente, à frente de outros descrentes, lá falando do culto, falando do pastor, falando, da irmãzinha, do irmão, das roupas daquela pessoa, da forma como falou, disso, daquilo, está falando diante dos descrentes, está lançando pérolas aos porcos. Eles estão ganhando força para trabalhar contra as nossas vidas. É isso que Jesus está dizendo. Olha, ele diz assim: caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Percebe? É como, por exemplo, certa vez que uma igreja, uma denominação, expôs a igreja na mídia.
uma certa denominação conhecidíssima, né, querendo menosprezar a igreja pentecostal, expôs a igreja pentecostal na mídia, expôs cultos acontecendo da igreja pentecostal, né, aqueles movimentos que faz as pessoas caírem, o outro que passa o paletó e derruba um monte de gente, né? Nós sabemos que essas coisas são infantis, isso tudo é humano, sabemos que isso não é espiritual, que isso é sensacionalismo, mas nós não temos o direito de julgar essa igreja. São meninos na fé, pelo que quando a gente vai para a palavra, Paulo diz, meninos, ainda são meninos, mas são do Senhor, pertencem a Deus, então nós não podemos expor eles diante dos descrentes, compreende? Não podemos expor diante dos descrentes, porque todos estes professam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, todos eles. O que nós expomos muitas vezes são os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos mestres, mas a igreja, o rebanho de Deus, não podemos, porque a igreja pertence a Deus, não ao homem, amém? Então não julguem. Há um texto aqui também, de João 8, capítulo 1, olha como Jesus reage às afrontas dos religiosos, olha como ele reage a essas afrontas. Nesse texto aqui, os fariseus pensaram, agora nós pegamos este homem Jesus, agora queremos ver como é que ele vai se sair dessa, né? Saíram eles decepcionados. João 8, verso 1. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Isto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Jesus tinha saído para orar, né? Ele foi orar, e pela manhã ele aparece no templo, onde todo o povo se reuniu ao redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, ou seja, os fariseus, né? Os hipócritas, e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, ou seja, chamando ele de mestre de forma irônica. Esse mestre era de forma irônica. Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou para a mulher, mulher, onde estão eles? Cadê os teus acusadores? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. Ele perguntou, ninguém te condenou? Ele disse, ninguém, Senhor, ela falou. Jesus então declara, eu também não te condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que estes homens religiosos não conseguiam compreender, é que chegou um novo tempo, é que agora existe um novo tempo, até ali, era lei, se aplicava a lei, e a lei era para coibir o pecado, ela existia para coibir o pecado, para refreá-lo, porque ela não tinha poder, e jamais teve, e jamais vai ter poder para salvar, mas eles não compreendiam isso.
Porque Jesus está agora pregando o amor de Deus, está ensinando o caminho para a redenção, o caminho para o perdão, para a vida eterna. Ele está amando as pessoas, Ele está perdoando as pessoas, mas estes vivem pela lei, eles olham para a lei diz que a mulher tinha que ser apedrejada até a morte, e aí Jesus pega eles no pulo. Quem não tiver pecado, se alguém aqui se encontra sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, Ele tinha todo o direito de atirar a primeira pedra, porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Ele poderia atirar a primeira pedra naquela mulher, mas Ele não veio para condenar, Ele veio salvar o que se havia perdido. Não é essa a missão de Jesus, condenar. A missão de Jesus é salvar. Mas Ele manda eles, fala: vocês aí, aquele que se encontrar sem pecado, atire a primeira pedra. Olha, eu acredito que alguns deles devem ter se sentido sem pecado, né? Não, eu vou atirar porque eu não tenho pecado. Mas olha, ali houve uma ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus constrangeu aqueles homens. Ele constrangeu porque certamente o Espírito Santo trouxe a memória de cada um deles os pecados que eles haviam cometendo, que eles estavam cometendo. Então todos eles se sentiram mal, envergonhados, e começando dos mais velhos, foram soltando as pedras e foram saindo e indo embora. É para Jesus que eu e você temos que olhar. É Jesus que eu e você temos que imitar. Não temos que agir por nós mesmos. Nós precisamos aprender de Deus a sermos pessoas mais coerentes, a sermos pessoas mais pacientes, a não julgarmos de imediato ninguém, porque nós não somos juízes. Não somos juízes. Nós somos chamados para imitar Jesus, e Jesus fez o quê? Ele amou a pecadora, Ele amou a mulher adúltera, tanto que Ele a perdoou. Ele perdoou os pecados dela, e Ele disse: olha, eu também não te condeno, porém, mude de vida agora. Agora mude de vida. Não peques mais. Não volte a adulterar. Não volte a adulterar. Este é Jesus. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho que salva o homem. Este é o Evangelho. Esta é a palavra que glorifica o Deus Todo-Poderoso. É por ela que nós temos que viver. É ela que nós temos que aplicar no nosso dia a dia. É essa palavra que eu e você temos que aplicar no dia a dia das nossas vidas. Não somos juízes. Não somos. Nós temos que amar, perdoar. Se eu estou vendo alguém em pecado, eu preciso primeiro olhar para mim. Meu Deus, eu não faço isso, mas certamente alguma outra coisa de errado eu faço, e o Espírito Santo revela. Eu preciso me consertar. Eu não posso chegar lá e condenar essa pessoa, eu tenho que chegar lá e tentar ajudar essa pessoa. A Bíblia fala de mutualidade, né? Ela fala de mutualidade, ou seja, nós temos que nos ajudar. Ajudem uns aos outros, ajudem uns aos outros a carregarem as suas cargas. Amem-se uns aos outros. Entenderam? Temos que aplicar estes ensinos, porque são a palavra de Deus nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. E não sair por aí condenando as pessoas. Nós não somos os juízes. Outro texto é João 4. João capítulo 4, verso 4 em diante. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço,
Isso se deu por volta do meio-dia. Ele estava com os discípulos, ele cansado, falou para os discípulos: olha, vão até o mercado então comprar comida para a gente, né, que eu vou descansar um pouco. E os discípulos foram para a cidade, e Jesus ficou ali, propositadamente. Jesus tinha um encontro marcado ali. Quem vinha ali não sabia que era um encontro marcado, assim como você não sabia que era um encontro marcado com você o dia que você se converteu. O dia que você se converteu foi Cristo que marcou o encontro, foi Ele que marcou o encontro, mas a gente não sabia que estava indo para um encontro, e naquele dia nós somos salvos, amém? Então, diz aqui, nisso veio uma mulher, verso 7, veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, eles não se falavam, ok? E Jesus era judeu. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele, e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher então diz: Senhor, dê-me dessa água. O Espírito Santo já estava trabalhando no coraçãozinho dela, e ela era uma pecadora. Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vai, chame seu marido e volte. Jesus sabia o que estava dizendo. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus diz: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Ora, irmãos, em nossos dias atuais, em muitas igrejas, se essa mulher entrar para congregar, ou ela contar a história dela, ela será rejeitada nessas igrejas. Ela será rejeitada. 5 maridos, você não tem vergonha não? E agora está fornicando, está em fornicação. Você não é aceita aqui. O estatuto da nossa igreja não aceita esse tipo de pecadores aqui. Não pode se batizar nas águas, não pode cear. É assim que essa mulher seria tratada por muitos líderes cristãos. Mas o maior dos líderes que a terra já teve, o próprio Jesus, amou essa mulher e perdoou o seu pecado. Perdoou o seu pecado. Ela foi sincera com Jesus. Vá, mulher, chame o teu marido, chame o povo da tua cidade, vem aqui, tragam todos aqui. Senhor, eu não tenho marido. Você foi sincera. O fato é que você já teve 5 maridos, você já foi casada 5 vezes, e agora você está com um que não é seu marido. Você foi verdadeira nisso. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus traz ensinos maravilhosos de como é que se deve viver para Ele neste mundo. Outros julgariam esta mulher, condenariam esta mulher. Jesus amou esta mulher, perdoou os seus pecados e deu a ela a oportunidade de salvação. Os fariseus, eles faziam diferente. Me faz lembrar Mateus 23, que é o capítulo onde Jesus desce a lenha nos falsos, nas pessoas religiosas, nos falsos profetas. Ele desce a lenha aqui. Olha lá, vamos pegar alguns versos apenas. Ele, lá no verso 13, ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Certa feita Jesus diz assim: olha, as prostitutas e os publicanos estão entrando à frente de vocês no reino de Deus. Ou seja, Jesus está ensinando a igreja dele: não usem desse fermento, não façam uso desse fermento, não façam uso desses ensinos, são pesados demais, ninguém pode carregá-lo. Usem da minha palavra, ele diz. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. É por mim que vocês vão até o Pai. Olha para ele, olha como ele viveu, olha como ele amou, olha como ele perdoou. Imitemos a ele. Esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro e puro Evangelho, onde Jesus perdoa os pecadores e dá a eles a oportunidade de viverem uma nova vida. Jesus não está com isso, dando liberdade para o pecado, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos continuar no pecado, nós devemos nos livrar do pecado. Mas é fato que nós todos estamos ainda morando, vivendo, residindo numa casa estragada pelo pecado. Jesus disse que o nosso corpo, Paulo fala isso, que o nosso corpo é corruptível, tanto que esse corpo não pode herdar a vida eterna, esse corpo não pode entrar lá no reino de Deus, fisicamente. Carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, por causa da sua natureza pecaminosa. Poxa, se Jesus está colocando assim, Paulo está colocando assim, está dizendo, olha, nós ainda somos pecadores, irmãos. Nós ainda somos pecadores. Nenhum de nós pode bater no peito e dizer, eu não peco mais. Ao bater no peito, pecou. Se bater no peito e dizer, eu não peco mais, acabou de pecar. Pode ser até que não tinha mesmo pecado, vai... Claro que tem, mas digamos que não tivesse. Quando bateu no peito e disse, não tenho pecado, acabou de pecar. Porque afrontou a Deus, que está dizendo, todos têm pecado. Não é 1 João 1? Que João escreve? 1 João 1:8, 1:8 e 9, acho que é por ali. Encontra aí comigo. Olha lá. Pega do verso 5 em diante. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não tem para onde correr. Não tem o melhor, o maior, o menor. Estamos todos no mesmo barco. Somos todos pecadores. Todos pecadores. Entendermos? Então quem somos nós para julgar os pecados alheios? Deus é juiz. O Senhor é juiz. Nós somos filhos de Deus e precisamos nos amar uns aos outros. Porque é assim que nós somos conhecidos, como discípulos de Jesus. Pelo amor que praticarmos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Mateus 16, 25. Mateus 16, 25. Vamos pegar o 24 também. Entenda. Entenda. Não pratique só ouvir. Né? Não só apenas ouça. Ouça, guarde e pratique. Essa é a vontade de Deus. Verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser andar nos meus passos, se alguém quiser ser como eu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Olha só, fomos salvos. Amém? Você é salvo? Você é salva? Somos salvos. Jesus disse: vocês agora são salvos, percam a vida de vocês. Quem é salvo tem que perder sua própria vida na terra. Perder a própria vida na terra é entender que precisa renunciar o seu eu, renunciar o seu próprio eu, porque eu sempre estou certo, porque eu sempre sei o que digo. Ouça o que eu estou dizendo. Esse eu tem que ser negado. Não sou mais eu, agora é Cristo. Agora é a verdade de Deus, não a minha verdade. Não a minha verdade. Perder a sua própria vida, ou seja, eu estou com a razão, mas não farei uso da razão, por amor a Deus, por amor a Cristo. Eu não sei se você está compreendendo isso. Porque muitos de nós ainda agimos assim, carnalmente. Não, mas eu estou certo. Está certo, é a verdade. É realidade, está certo. Mas o que Deus espera de você? Que eu perdoe a pessoa que está errada. Eu estou certo sim. Mas eu não vou fazer uso desse meu direito. Ou seja, eu estou perdendo a minha vida, porque eu fui salvo por Cristo. Estou renunciando a minha vida terrena, porque eu fui salvo por Cristo. Entendeu? Então eu não vou fazer uso dos meus direitos. Eu vou aplicar a vida de Deus em mim, a vida de Cristo em mim. Ele abriu mão dos seus direitos para viver a nossa vida na terra. Ele abriu mão de si mesmo, de quem ele era. Ele se despiu da sua própria glória. Por um período, ele deixou de ser Deus. Por um período, ele abriu mão da sua divindade e se humilhou, fazendo-se um de nós. Ele espera que nós façamos o mesmo, em prol da salvação de outros. Venhamos abrir mão do nosso próprio eu, dos nossos próprios direitos, em favor dos que precisam ser salvos. Amá-los, perdoá-los. Perdoá-los.
É como, por exemplo, como ilustrar isso? Por exemplo, trabalhei em diversas empresas quando menino, a partir dos 13 anos, sempre trabalhei, né? E por todas as empresas que eu trabalhei, eu procurei fazer o que é certo, trabalhar de maneira digna, trabalhar que não fosse, nunca sair como ladrão, nunca sair como mentiroso, nunca sair como enganador dessas empresas, nunca sair como preguiçoso dessas empresas. Mas em algumas eu fui injustiçado. Em algumas eu fui injustiçado. Numa delas, eu quase morri, num capotamento, na rodovia dos Bandeirantes, em 2006. Estourou o pneu do furgão que eu dirigia, um pneu traseiro, eu perdi controle, fui para o canteiro da rodovia, capotou 3 vezes, e aquele patrão, ele só queria saber da carga que estava no furgão, se estava inteira, queria saber a situação do furgão. Em momento nenhum ele perguntou sobre a minha vida, e a vida do ajudante que estava comigo. E quando eu voltei para trabalhar, depois de alguns dias afastado, por causa me machuquei, eu fui ignorado por ele. Ignorado. E eu imaginei, vai me dispensar, né? Mas ele ficou forçando a barra para eu pedir para sair. E aí eu pedi para sair. Eu não aguentava aquilo. E eu fui sair de lá injustiçado, não recebi o que eu deveria receber. Mas eu já era crente. Eu já era do Senhor. Então eu abri mão dos meus direitos. Eu abri mão dos meus direitos. Eu falei, não preciso disso. Maior é aquele que está comigo, que não vai me deixar faltar, e nunca me deixou faltar. Entendeu? Ilustrar para você compreender como é que a gente tem que viver nesse mundo. Muitas vezes nós devemos abrir mão de alguns direitos que nós temos para fazer a vontade de Deus, porque Deus nos honrará lá na frente. Ele vai nos honrar se assim vivermos. Se assim vivermos. Quando ele continua a história aqui, a pregação aqui, ele diz, né? Então Jesus diz aos discípulos, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, no verso 24, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. E aí ele diz, pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória, Jesus virá na sua glória, na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentaram a morte, antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Eu estava nos meus direitos, eu tinha a razão, mas perdeu sua própria alma, porque ignorou a vontade de Deus, ignorou a vontade de Deus, que Deus disse, perdoe o seu irmão. Quantas vezes deve perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, ignoramos isso e vivemos, eu estava na minha razão, nos meus direitos. Percebe? Que adianta? Vai perder a alma, vai perder a alma. E Lucas, capítulo 5, Lucas 5, verso, deixa eu ver se nós vamos pegar do verso 32, Lucas 5, vamos pegar o verso 27, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se e seguiu Jesus. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus, os religiosos, e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos,
mas pecadores ao arrependimento. Muitos crentes nos dias de hoje se acham justos no direito de acusar outros crentes. Se acham justos, né? Olha Jesus comendo com pecadores. Que isso? Será que Jesus sabe quem são essas pessoas? Ou seja, o ser humano comum e carnal, ele tem esses olhos. Seus olhos são maus. Eles julgam sem nenhuma discrepância. Não há dificuldade nenhuma, eles batem o olho e já estão julgando. Se acham justos, porque quando nós estamos julgando pessoas, estamos nos sentindo melhores. Se nós estamos nos colocando num patamar de que somos melhores do que quem nós julgamos, é porque nós estamos nos achando justos. E aí o Senhor Jesus disse para aqueles homens: eu não vim chamar justos para o arrependimento. Ele está dizendo: vocês não precisam de arrependimento, vocês já se acham justos. Estava dizendo isso para os fariseus: vocês já se acham os homens certos e corretos. Eu não vim chamar pessoas assim, eu vim chamar pecadores para o arrependimento. Pecadores. O pecador, quando ele se arrepende, ele é justificado por Deus. Quem o condenará agora? Ele foi justificado por Deus. Quem agora vai intentar acusação, se foi Cristo quem morreu por ele? Romanos 8. Entendeu? Irmãos, nós somos chamados para amar. Nossa maior missão é amar uns aos outros. Nossa maior missão é amarmos uns aos outros, como Jesus nos amou. Imitarmos o amor de Jesus é a nossa maior missão. O nosso trabalho tem que ser em ajuntar, não espalhar. Ajuntar, não espalhar. Esse é o nosso trabalho. Não é passar a mão, né, na cabeça do pecado. Porque Cristo, Ele não quer que a igreja continue no pecado. É a ordem dele que nós nos apartemos de todo o mal, da aparência do mal. Mas quando alguém está em pecado, em João mesmo, em 1 João também diz: filhinhos, não pequem. Porém, se pecarem, vocês têm um advogado, que é Jesus Cristo. Ou seja, Ele sabe que nós somos carne, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós somos vulneráveis, Ele sabe que nós somos corruptíveis. Então não é mais lei, porque a lei nos condenaria e seríamos mortos. É graça, a graça nos dá a oportunidade de corrigirmos os nossos erros. A graça está nos dando a oportunidade de começarmos de novo. Mas muitos crentes apedrejam esses crentes que estão tentando começar de novo, que erraram mesmo. Apedrejam, afundam eles no lago, afogam eles na opressão, quando deveriam tentar ajudá-los. Estamos comissionados a nos amar uns aos outros e a ajudarmos uns aos outros, a carregarmos as cargas uns dos outros. Estamos comissionados por Cristo a vivermos assim. Entendeu? O Senhor Jesus está trabalhando em nós, nos preparando para herdar o reino dos céus e a nova terra. Nas bem-aventuranças, Mateus 5, para a gente encerrar. Mateus 5, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe o que é ser pobre de espírito? É ser totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus.
É compreender que nós não somos nada, que nós somos fracos, que nós somos, não temos força para vencer sozinhos. Somos dependentes de Deus para isso. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ou seja, ao invés de se vingar, ao invés de odiar, ao invés de pagar na mesma moeda, choram aos pés de Cristo, choram a Cristo, choram clamando ao Senhor, serão consolados por Jesus, serão consolados. Bem-aventurados os humildes, ou seja, as pessoas que não se orgulham, as pessoas não orgulhosas, as pessoas que não estão por aí pregando, vivendo de uma maneira, a querer se serem vistos, como faziam os fariseus, se vestiam com roupas caras, adereços, gostavam dos melhores lugares nas sinagogas, nas praças, ficavam em lugares altos para serem vistos, para serem aplaudidos. Bem-aventurados os humildes, que se humilham perante a mão poderosa do Senhor. Os humildes, que obedecem à palavra de Deus, olha para os outros e vê os outros superiores a si. Paulo ensinou, vivam como inferiores a outras pessoas, para que vocês não se orgulhem, não se sintam melhores, porque ninguém é melhor do que ninguém. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, não que fazem justiça com suas próprias mãos, mas têm fome e sede da justiça de Deus, porque a justiça de Deus, essa sim é justiça, essa sim é justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, pessoas que têm misericórdia dos outros. Me fez o mal tantas vezes, mas ainda assim eu perdoo. Eu estou praticando misericórdia. Estou praticando misericórdia, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Os que purificam seus corações pela palavra, que obedecem os ensinamentos do Senhor, que se esforçam para fazer a vontade de Deus, corações puros. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, não gostam de guerra, não gostam de contenda, não alimentam, as contendas, não, eles pacificam. Não é por aí, olha para a palavra, somos todos pecadores. Como assim você está, não, perdoe. Pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. E aí, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, ou seja, por fazermos a vontade de Deus, formos insultados, perseguidos, levantarem todo tipo de calúnia contra nós. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma maneira perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são a luz do mundo, Jesus disse. Vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, vocês fazem a diferença nesse mundo perverso. Vocês fazem a diferença quando vivem como cristãos genuínos, quando obedecem a palavra de Deus, quando obedecem os ensinamentos do Salvador. Vocês estão fazendo a diferença no mundo. Por causa de vocês, muitas outras pessoas se achegarão a Deus. Por causa da conduta de cada um de nós, por não sermos pessoas que vivem julgando, que vivem condenando, que vivem medindo os outros, por sermos pessoas que ouvem a verdade de Deus e as praticam, muitas pessoas lá fora vão se achegar a Deus, porque olharão para nós e vão dizer: estes são realmente pessoas diferentes. Eu não acreditava mais que existiam pessoas boas na terra, mas hoje eu conheci uma pessoa boa, hoje eu conheci uma pessoa verdadeira naquilo que ela prega. Esse Jesus realmente existe, porque eu vejo Ele na vida dessa pessoa. Entendemos, irmãos?
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus está dizendo à igreja. Ouça, pratique, viva o amor de Deus, pois o amor de Deus é maior. Esse é o maior dom de Deus, o seu amor. O seu amor. Não é a cruz, não é o sacrifício, é o amor. Porque o sacrifício foi feito por amor à humanidade. Esse é o maior dom de Deus. Jesus é o próprio amor de Deus por nós. Amém? Adore o Senhor com as suas palmas.